E aí? Bom, então o objetivo nesse vídeo é instalar um monitorzinho dentro do meu computador. A ideia é que ele ficasse nessa parte aqui. Na internet tem um monte de computador customizado desse estilo aqui, que o monitorzinho fica aqui atrás. Aqui dá pra ver mais de perto. Ele fica ali atrás no lugar da fan e os cabos HDMI e um de energia vão passando ali por trás. Depois conecta atrás na placa-mãe e na placa de vídeo. E o pessoal costuma utilizar essas telinhas para passar algumas informações na tela, como temperatura do processador. E aí, em vez de você colocar essas informações no meio da sua tela, quebrando um pouco da sua imersão, você pode colocar no computador, que além de deixar o computador mais bonito, você vai ter essas informações bem úteis para ficar atento, tanto para saber se o desempenho do jogo tá bom ou se o computador tá aquecendo demais. Bom, mas vamos falar sobre a minha ideia. Então, esse é o monitorzinho que eu tenho. Ele tem 7 polegadas e ele vem com um extensorzinho conectado nessa plaquinha que aumenta o tamanho do cabo flat e aí vem para esse circuito aqui. Aí aqui tem uma entrada para HDMI e também tem uma entrada para energia e um USB. Aí vem também com essa plaquinha que é uma controladora para esse controle aqui. Aí você consegue desligar e mexer em funções de brilho, por exemplo, pelo controle. Mas a questão é, esse monitorzinho não tem estrutura para ser encaixado dentro do computador. Então, meio que a melhor forma de fazer isso seria ter uma impressora 3D. Aí eu imprimir um modelo perfeito para encaixar um monitorzinho e aí depois era só parafusar na entrada da fan. Porém, eu não tenho uma impressora 3D. Então, o que eu vou fazer é utilizar palitos de picolé. Quase a mesma coisa que uma impressora 3D. E o meu plano é utilizar os palitos para contornar o monitor e aí criar uma estrutura que consiga segurar ele e também colocar parafusos e porcas para a gente conseguir desencaixar e encaixar o monitor a hora que eu quiser. Dessa forma também dá para eu encaixar no espaço da fan, então em qualquer espaço de fan isso vai ser possível encaixar. O problema disso é que eu não faço ideia se vai dar certo, se isso vai suportar e aguentar o monitorzinho, ou se a fita dupla face que eu vou utilizar para fixar o monitor nesses palitos vai segurar independente da temperatura. Então, esse vídeo é um grande teste e a gente só vai descobrir se vai dar certo no final junto. Outra coisa, caso você queira fazer esse tipo de coisa no seu computador e não quer passar por todo esse trabalho que eu vou passar, tem outras opções que mais pra frente do vídeo eu vou falar sobre. Mas bora começar a trabalhar nisso daqui. Então, eu terminei de fazer a estrutura, já é outro dia. Antes eu não tinha conseguido explicar direito, mas o que eu queria fazer era isso aqui mesmo. A ideia que eu tenho é colar uma dupla face por toda essa parte aqui, e aí depois só vim encaixar aqui. Aí depois disso eu só vou encaixar uma porca aqui por dentro da madeira, nas 3 partes, como eu fiz aqui. Daí depois é só colocar o parafuso por fora, e aí eu acho que já vai ficar bem firme no espaço da fan. O problema que eu tenho é que essa fita dupla face aqui, ela não é resistente ao calor. Então como essa telinha esquenta muito, tem uma chance de começar a descolar toda essa dupla face dos cantos e a telinha cair. Eu espero que isso não aconteça, mas com o passar dos dias aí eu vou dando uma cutucada pra ver se não tá caindo. E aí se por acaso cair, eu imagino que eu vou ter que comprar uma fita dupla face resistente a calor. E isso daqui, ó, ele também tá preso com a fita dupla face. Eu já tinha colado antes. Já quanto a isso daqui, eu pretendo que ele fique assim preso, mas eu ainda não pensei como eu vou deixar ele preso aqui. Eu acho que se eu só prender ali no computador, já vai ficar no lugar certo. Essa foi a telinha que eu comprei. Eu paguei acho que R$140, consegui um desconto. Também o valor dela ajudou a dar desconto em outras coisas. E esse é um dos modelos mais em conta que tem no mercado. Mais barato que esse, é só esse estilo de monitor aqui. Ele vai estar por volta de 120, mas eu já achei por R$100 isso daqui. Só que ele funciona de uma forma diferente. O monitorzinho que eu comprei, ele funciona por HDMI, enquanto esse aqui funciona por USB. Isso é uma vantagem para não utilizar recursos da placa de vídeo, porém você não consegue utilizar como monitor secundário. Usando um monitorzinho pequeno, eu posso colocar wallpapers animados, como eu coloco aqui, e só arrastar as informações para lá quando eu quiser. Aí eu posso colocar até um vídeo no YouTube ou qualquer coisa para rodar na telinha dentro do computador. Com esse daqui, a única forma de eu utilizar ele é por um programa, e nesse programa já vem algumas opções pré-setadas que podem acabar combinando com o seu computador ou não, e você também tem a opção de criar o seu próprio estilo. Aí ele vai ficar com essas informações aparecendo na tela, como a temperatura, o uso de memória RAM e essas coisas, porém a imagem que fica de fundo é estática, então esse monitor acaba tendo um visual um pouco mais sem graça do que esses outros monitores que eu comprei. Outra opção
é esse daqui, que ele já resolve uns problemas daquele outro. Ele é um pouquinho maior e também um pouco mais caro, mas ele já resolve o problema da imagem estática. Como diz no anúncio, o programa dessa telinha dá para instalar vídeos, então você consegue upar um vídeo pra telinha e ele vai ficar reproduzindo. Não precisa necessariamente colocar aquelas informações de temperatura no monitor, você pode deixar só o vídeo rodando. Porém, dá muito mais trabalho em instalar essas imagens, pelo que eu vi. Ele vai ter essas opções pré-setadas igual o outro, porém você vai provavelmente ter que configurar a sua própria, caso queira deixar no estilo do seu computador. Eu queria ter esse monitorzinho para fazer alguns testes e mostrar para vocês, mas infelizmente eu não tenho. Mas de qualquer forma, eu recomendo bastante esse monitorzinho caso você não tenha uma placa de vídeo tão potente quanto a minha. Como ele é USB, ele tem um chip próprio para ficar rodando as imagens e não vai ficar consumindo o processamento da sua placa de vídeo. Para quem tem um computador de entrada, é muito melhor utilizar uma telinha como essa daqui. E eu já dei uma olhada no software dela e é bem simples de usar, então para qualquer um eu acho que vai servir bem essa tela. E por último tem essa opção aqui, essa é uma das mais baratas que eu achei. Basicamente é igual aquele monitor ali, só que ele já vem todo fechadinho, aí você não vai precisar passar esse trabalho todo que eu tô passando aqui. Porém, para esse gabinete que eu tenho especificamente, não vai caber onde eu quero. O HDMI dele sai por aqui, e aí você vai ter essas 7 polegadas, mais o HDMI aqui ocupando espaço, e aí, como vocês podem ver, não vai caber por causa do radiador aqui, ó. Se você não tiver o radiador, aí até cabe, mas com o radiador não vai caber aqui. Aí essa telinha eu recomendaria mais para quem tem aqueles Lion Lee que são um pouquinho maiores, eles chegam a ser full tower, então aí cabe tranquilamente com o radiador ali em cima, mais a telinha atrás. Mas esses monitores geralmente não ficam por esse preço. Eu já encontrei eles por 300 a 400 reais, então por isso que eu não escolhi pegar ele antigamente. Hoje em dia tá um pouco mais barato, mas esse aqui ainda era muito mais em conta. Bom, mas era isso que eu tinha pra falar sobre os monitores. Agora eu vou terminar de fazer toda a estrutura disso daqui. Provavelmente quando eu voltar já vai estar quase pronto. Então até daqui a pouco. Tá lá, terminei. E, mano, eu passei por um desespero. Eu até não gravei pra poder me concentrar melhor e colar certinho o monitor na base. E na hora de conectar os cabos e ligar, simplesmente não ia. A tela ficava preta e piscando. E eu já usei esses monitores e geralmente eles ligam e ficam numa tela azul. Mas não tava nem dando tela azul de jeito nenhum. Aí eu fui fazendo alguns testes pra descobrir o que era o problema. E o desgraçado era esse cara aqui. Aparentemente esse cabo aqui ou ele é muito fino e não consegue levar energia o suficiente. Mas basicamente só por causa do cabo micro USB não tava indo. Bom, mas daí solucionado isso, eu fui lá, botei os cabos tudo bonitinho, começou a ligar e não dava vídeo de jeito nenhum. Daí fui lá eu de novo fazer teste pra descobrir o que diabo tava errado com o monitor. E aí eu descobri que o cabo HDMI também não tava indo. Daí eu tive que trocar o cabo HDMI e começou a funcionar. E neste momento tá funcionando. Ele tá desligado e agora é só pegar o controlezinho e ligar. Tá lá. Cara, ele encaixou com uma luva aqui nas medidas. Eu duvidei que fosse acertar e ficar tudo bonitinho, mas parece bem fixo. A dupla face também, alguns testes que eu fiz, não tava prendendo muito bem, mas aqui parece que tá bem fixo. Eu não quero puxar muito, mas tipo assim, nem mexe. Os parafusos lá atrás também ficaram muito bom. É facinho de tirar e colocar esse monitor. E os meus cabos estão passando por esse espaço aqui, ó. E nesse gabinete deu certo, porque dá pra tirar essa partezinha metálica e colocar de volta. Mas se não fosse isso, não teria passado o cabo, não. Eu teria que ter dado um outro jeito de passar o cabo, ou por cima, e daí jogar
jogando lá pra trás. Então, se você tiver um gabinete que essas partezinhas aqui não saem completamente e voltam, vai ser mais complicado de passar o cabo HDMI, que ele é meio grande. Bom, mas eu também quero mostrar umas coisinhas que eu aprendi. Como isso é um monitor, vai acontecer direto de você estar com o mouse e arrastar pro lado e o mouse parar lá naquele cantinho. Ó, como vocês podem ver, o meu mouse tá lá dentro daquela telinha. Isso aí pode atrapalhar bastante quando você tá usando. Esse é um dos maiores problemas de ter uma tela lá dentro do computador. Pra resolver isso é bem simples. Você clica com o botão direito na área de trabalho, vai lá na configuração de exibição e aí vê qual é o monitor certo aqui, que no meu caso é esse monitor 3. Aí é só jogar ele lá pra cima, bem no cantinho desse jeito aqui, ó. Aí dá um aplicar e pronto, o mouse ele acaba não saindo mais da tela aqui, ó. Não importa se eu tento tirar. Outra coisa que eu fiz foi só colocar ele na vertical. Aqui dá pra ver, ó, que tá no retrato virado. Aí ele fica de lado assim e não fica na horizontal como os monitores padrão. Bom, mas nesse vídeo era isso. Eu gostei bastante do resultado final disso aqui. Eu vou passar agora também umas imagens pra vocês verem melhor como é que ficou e as combinações que dá pra fazer com o wallpaper e também com as iluminações LED e aquele monitorzinho. E pra você que ficou até o final, muito obrigado, me ajuda bastante. E no próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre os hexágonos. Muita gente tem pedido, então se você quiser ver, se inscreve pra não perder. Tem muita coisa que eu quero falar sobre eles e eu vou passar também algumas alternativas caso você queira fazer de uma forma mais fácil do que a mim. Bom, mas era isso. Fiquem com o resultado final. Até a próxima.